Boa noite, galerinha. Então vamos para mais um Fala Comigo. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma pessoa sensacional que tem uma luta linda, uma demanda maravilhosa. Se apresenta aí pra gente, Cleito Xavier. Núbia, boa noite para você, boa noite para todos os nossos amigos que nos acompanham no podcast Fala Pra Mim. Eu sou Cleiton Xavier, eu sou investigador de Polícia Civil aqui em Minas Gerais, trabalhando na polícia desde 2008 e estou vereador em Belo Horizonte, primeiro mandato, trabalhando muito por essa cidade linda que amamos, Núbia. Verdade. Cleito, eu te chamei aqui porque eu sei que nós estamos num mês, né, que é referência, né, na questão da pedofilia, do abuso infantil, que é o mês de maio laranja, né? E aí eu falei, gente, quem melhor para falar sobre isso do que o Cleito Xavier, que é a bandeira que ele defende, a causa que ele defende. E assim, é um tema muito delicado, né, Cleito? Porque infelizmente a gente vê as coisas acontecendo a olho nu. Que é o chefe da divisão da Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente. Mandar um abraço para toda a nossa rede de proteção, sim, que tem trabalhado diuturnamente para trazer punição à altura da barbaridade que é a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar, Núbia, respondendo a sua pergunta, faz parte também da nossa rede de proteção. O Conselho Tutelar, ele tem algumas prerrogativas que nem mesmo a polícia tem, em alguns casos específicos, no enfrentamento aos maus tratos às crianças e os adolescentes. Infelizmente, o que você me perguntou realmente ocorre, não só em Belo Horizonte, mas em todos os municípios da região metropolitana, por que não dizer em outros municípios também no nosso, sim, país, que é aquele aliciamento, né, de candidatos, aquele aliciamento de alguns políticos que acabam fortalecendo a estrutura daqueles que disputam uma vaga no Conselho Tutelar para que, posteriormente, possa ser favorecidos com os serviços do Conselho Tutelar. Eu não sei até onde isso seria saudável, onde não seria saudável, mas o papel do Conselho Tutelar no enfrentamento, na prevenção aos maus tratos a crianças e adolescentes não deve sofrer influência externa, política, para que não haja prejuízo do serviço do conselheiro tutelar no âmbito dos municípios. Então, eu acho que o Conselho Tutelar tem um papel fundamental e o trabalho isento, sério e comprometido dos conselheiros ajuda os órgãos do judiciário, teria competência para agir em casos específicos. Mas, de uma forma geral, no aspecto geral, a prefeitura ela tem essa atribuição do controle e também da verificação se o conselho está, de fato, cumprindo o seu papel, né, para que medidas administrativas sejam tomadas a ponto de que o conselheiro pode plenamente perder o seu mandato, né, e em alguns casos que extrapola ali a competência e a atribuição administrativa da prefeitura, os órgãos que compõem a justiça, eles são ali responsáveis para trazer os atos correcionais. Sim. E assim, a gente vê que, infelizmente, essas situações estão, assim, hoje a gente vê muito mais casos acontecendo, por exemplo, de abuso infantil, né, tanto sexual quanto físico, né, e mental. Existe alguma política sendo construída para que essas crianças tenham uma assistência maior de psicólogo, psiquiatra? Como que as instituições estão lidando com isso? Você sabe me dizer? Ô, Núbia, ainda falando sobre os conselheiros tutelares, eu sempre defendi a importância de que houvesse uma instrução nacional, uma lei nacional que uniformizasse os conselhos tutelares. Porque em cada município, o município ele é autônomo para decidir o ingresso do conselheiro. Por exemplo, tem município que exige o 2º grau, tem município que exige abuso sexual de crianças e adolescentes foram presos. A Polícia Civil tem trabalhado diuturnamente em parceria com o Ministério Público e também com a Vara da Infância e da Juventude, no sentido de fato cumprir essas prisões preventivas de acusados que são, alguns deles, infelizmente, reincidentes nessa prática.
né? Então, não tem sido poucas as ocorrências. Eu tenho recebido diversas notícias através das redes sociais, desde que a gente começou a trabalhar essa bandeira de proteção, de orientação e de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Diuturnamente temos recebido essas notícias de crime, de violência sexual contra criança e adolescente. E aí, trabalhando com essa rede de proteção, é que nós temos buscado, de fato, com que esses abusadores, esses predadores, respondam nos limites da lei. Sim, verdade. E considerando a questão das leis e penas aplicadas, você não acha que a gente deveria ter penas mais severas para esse tipo de caso, esse tipo de crime? Ô Núbia, a previsão de pena, por exemplo, para o estupro de vulnerável, é de 8 a 15 anos de reclusão. Mas, infelizmente, no nosso ordenamento jurídico, quando a gente vai falar de ciência penal, a população ela tem um sentimento de impunidade, porque quando você vai falar de Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal, a gente observa que quando um indivíduo dessa natureza, um abusador, por exemplo, quando ele responde o processo e é condenado na prática, por exemplo, do estupro, é muito ruim porque no nosso ordenamento permite, por exemplo, uma progressão de regime. Se ele for condenado no mínimo legal, que seria, no caso, 8 anos, e se ele for condenado 8 anos, ele inicialmente cumpriria a pena no regime fechado. Mas aí, em alguns casos, há uma redução de pena de 1/6 a 2/3. Em alguns casos, haverá uma progressão de regime, ele vai sair do regime fechado para o semiaberto. Então, esses benefícios da lei de execução penal é que façam que a população tenha um sentimento de impunidade. Sim. E isso vai favorecendo outros abusadores a praticar esse crime. Porque nem todo abusador é pedófilo. Então é isso que tem que deixar claro para aqueles que nos assistem, os seus ouvintes que sempre te acompanham, Núbia, que nem todo abusador é pedófilo. Mas só que os defensores daqueles que gostam de abusar de criança e adolescente trata todo abusador como pedófilo, porque a pedofilia é uma doença. Então nós não podemos, de forma alguma, tratar esse criminoso que pratica essa atrocidade com criança e adolescente como se ele fosse um doente. É um ou outro caso só de doença. Sim. Então eu sou a favor de que houvesse no Brasil hoje, para punir os abusadores de criança e adolescente, a castração química, a prisão perpétua e, por que não dizer, a pena de morte para aqueles que praticam esse tipo de crime contra criança e adolescente. Eu sou a favor plenamente. Ô Cleito, tendo em vista, assim, já falei das penas, né? Te perguntei se você acha que as penas são brandas. São brandas. Você é a favor da castração química, por exemplo? Eu sou a favor da castração química. Isso tem se discutido muito, mas é o mínimo. Isso é o mínimo. De tempo em tempo, é lógico que eu não tenho conhecimento de medicina para poder discorrer aqui, para poder narrar para você o que aconteceria, assim, no organismo, como que seria na prática a castração, mas pelo que eu já li, pelo que eu já busquei da castração química, é o mínimo que poderia ser permitido para aquele, por exemplo, que diz ter a doença da pedofilia, que é aquela tara, aquele desejo pela criança e pelo adolescente para a satisfação do seu desejo sexual, da sua lascívia, por exemplo. Sim. Então, ou seja, se a pessoa tem essa doença, ou ainda que não seja doente, seja um abusador de área, né? Eu, assim, tenho percebido uma abertura maior. Por isso que eu te perguntei sobre isso, se vocês, vereadores, também estão sentindo essa abertura maior do prefeito. Mas não adianta ter abertura, por exemplo. Não adianta chamar vereador para tomar café, para bater papo. Eu não fui eleito para bater papo. Eu não fui eleito para ser amigo de ninguém. Eu não estou na Câmara para ser amigo. Eu estou na Câmara para quê? Para fazer política pública e atender os anseios daqueles que confiaram em mim a representatividade dessa cidade. Eu falo assim, se você for comparar um prefeito com o outro, né? Não, mas eu prefiro que não converse comigo. Eu prefiro que não converse, não me chama para tomar café, mas resolva os problemas do povo. Entendeu, Núbia? Porque o Calil era bravo, que o Calil cara fechado, que não sei o quê, que não conversava com ninguém. Tudo bem. Mas a política está sendo feita, a população está tendo acesso
as políticas públicas no posto de saúde, as escolas municipais estão todas elas funcionando de acordo, as unidades básicas de saúde, as UPAs, o transporte, está tudo funcionando? Não precisa conversar comigo, não. Agora, ficar de lero-lero, de conversinha e não resolver o problema da população, não adianta. E me fala uma coisa, existe já algum projeto sendo construído para que essas penas para esses crimes que a gente levou hoje no podcast serem aumentadas? Ou algum projeto para essa castração química? Está existindo esse debate? Ô Núbia, essa matéria de pena, né, o direito penal, ele é de competência exclusiva da União, né? Então quem delibera, quem pode apresentar projeto de lei para aumentar, para diminuir pena no Brasil é o Congresso Federal. Então, ou seja, a Câmara Federal, o Senado Federal, existe ali muitos projetos, principalmente na Câmara dos Deputados, que trata acerca do aumento das penas, sobretudo daquelas infrações penais, dos crimes, por exemplo, hediondo, dos crimes contra a vida, dos crimes contra a dignidade sexual. Existem diversos projetos de lei em tramitação para que a nossa legislação penal seja um pouco mais, como é que eu diria, aplicável do ponto de vista de severidade. Por quê? Porque a população hoje tem, infelizmente, uma sensação de impunidade de muitos crimes. E eu já ouvi muitos dizerem assim, será que de fato no Brasil o crime compensa? Por quê? Porque a pessoa comete o crime, a pessoa comete o crime, muitas das vezes a polícia militar leva o conduzido para a delegacia, e aí muitas das vezes o delegado, ele não ratifica um flagrante, por exemplo, não é porque ele é bonzinho, não. Ele não ratifica um flagrante, por exemplo, porque às vezes a própria lei já ali indica, no crime de furto, por exemplo, a aplicação da fiança, que tem a pena de 1 a 4 anos, né, de reclusão. Mas eu acho que o crime compensa. Eu acho que o crime compensa. É a ideia. Nós estamos sendo governados por quem já foi condenado. Não, veja bem. Então, veja bem. Hoje, o que você está falando é a tradução do que as pessoas lá fora pensam. Entendeu? Porque, veja bem, hoje, né, você tocou nesse assunto, eu não ia entrar nesse assunto, mas você tocou, eu tenho que falar. Quem hoje governa o país, ele foi condenado na primeira, na segunda, no Tribunal Superior, e teve ratificação até mesmo no colegiado do Tribunal Superior. E aí o que acontece? Vem um ministro chamado Fachin e anula todas as condenações dele. Mas as infrações que ele cometeu não poderiam de forma alguma ser anuladas da forma que foi, tornando ele elegível, ou seja, apto para disputar uma eleição conforme ele disputou. Então, assim, o Brasil, quando a gente vai discutir questão de pena, lei de execução penal, o pessoal pensa assim, poxa vida, olha, eu estou discutindo isso aqui, mas o presidente da República foi condenado. É uma tragédia. Cumpriu pena e agora é o presidente. Então, entendeu? É meio complicado para falar. Complicado, entendeu? né? É muito complicado. Tem hora, aqui, eu tenho muita fé. A Bíblia diz assim, ó, que permaneça a fé, a esperança e o amor. Eu tenho fé, esperança e amor. Mas tem hora que dá um desânimo, entendeu? Nossa! Olhar para esse presidente, entendeu? Que eu não sei se existe isso, né? Ex-condenado? É ex-condenado? Eu não sei se é ex-condenado, eu não sei o que é. Ex-condenado? Até ele usou essa frase uma vez aí, falando que ele é um ex-condenado, né? Sabe? É muito complicado. É de dar um nó na cabeça. Verdade. Mas vamos ter esperança, Núbia? Vamos ter esperança que dias melhores. Eu ainda tô com esperança ainda. Eu ainda tô com esperança. Eu acho que dias melhores virão. Eu acho que não passa dos 6 meses. Eu tô nessa esperança aí. E aí, Cleito, uma outra pauta que você defende, né? E é uma pauta que eu também defendo muito, é a questão das nossas crianças especiais, né? Principalmente os autistas, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes, os direitos delas não estão sendo respeitados, né? Eu vejo muitos casos acontecer, por exemplo, de criança quando vai ser matriculada em escolas, né? Vai sair do ensino infantil para o ensino fundamental. Eu vejo assim que a família ela tem muita dificuldade em conseguir, por exemplo, um monitor de apoio.
né? E assim, eu vejo, como eu tenho um filho que é especial, que é autista, eu vejo que assim, a inclusão, ela funciona de fato só no papel. Na prática, a inclusão é uma coisa que não funciona, né? E assim, por exemplo, meu filho, ele era semi-alfabeta no 4º ano. Se eu não tivesse ido atrás, cheguei aí até no Ministério Público, levei na justiça para que meu filho retrocedesse 2 anos para que ele fosse lecionado da forma correta. Só que tem muitos pais que não entendem nem os direitos que eles têm, não tem nem esse conhecimento, né, dos direitos que eles têm para os próprios filhos. E assim, existe alguma política sendo construída para isso, para orientar esses pais, para, não sei, conseguir dar uma assistência maior para essas famílias que têm essas crianças? Porque muitas dessas, eu observo muito assim, enquanto liderança comunitária, quando eu pego um caso desse, por exemplo, eu observo que às vezes a mãe ou o pai não sabe nem que eles têm direito a receber um benefício, ou que eles têm direito a uma isenção. É o que eu mais observo. Parece que a assistência social não está fazendo o trabalho dela. Tudo que a gente fala, a gente bate na assistência social. A sensação que a gente tem é que a assistência social está assim, errada. Núbia, você e diversas mães, diversos pais em toda a nossa cidade, de fato, quando o assunto é transtornos, porque o autismo, o TDAH, a dislexia e tantas outras doenças, ou melhor, situações, é uma condição, não é doença. E o que acontece muitas das vezes? O pai e a mãe de autista, por desconhecimento dos seus direitos, eles deixam de trazer algumas garantias para os seus filhos que têm essa condição, né? Porque você que tem um filho autista, é um transtorno do espectro autista, mas veja bem, é uma condição. Ele vive nessa condição. Não é uma doença. Quem tem o TDAH, entendeu? Da mesma forma. Quem tem, por exemplo, o TOD ou qualquer outro transtorno, é uma condição. Só que existe uma legislação federal que garante, por exemplo, no âmbito educacional, um terapeuta que tenha qualificação, juntamente com um psicólogo, para o atendimento desse aluno no âmbito escolar. Isso é a previsão da legislação federal. Só que os municípios e Belo Horizonte não regulamentou essa lei federal para garantir esse acompanhamento no âmbito educacional. E aí eu chamei uma audiência pública na Câmara Municipal, deve ter aproximadamente de 2 a 3 meses, e essa audiência, assim, me surpreendeu muito pela quantidade de pessoas que ali foram, instituições que tratam do tema, né? E que auxilia, ajuda as famílias. Na verdade, em Belo Horizonte, eles nem, não regulamentou a lei. Não. Então, a lei não existe em Belo Horizonte. Quer dizer, ela deveria ter sido regulamentada, porque em Belo Horizonte não tem se cumprido a lei federal. Não se tem. E aí o que nós discutimos? Um corpo de advogados, de especialistas que estudam, que falam do tema, que seria importante uma legislação em Belo Horizonte para regulamentar essa lei federal, que garantisse no âmbito educacional e também até na saúde. Por quê? Os planos de saúde, por exemplo, eles não garantem a assistência para as pessoas com os transtornos. Por exemplo, neurologista, fono... Não, vamos falar de uma coisa terapias mais simples. Sem ser neurologista, né? Que eu acho que nós só temos 2 em Belo Horizonte, né? Segundo a informação que eu tive. Vamos falar assim, né? Vamos falar de uma coisa mais simples, é do posto saúde. Não, você está falando assim, da saúde pública no âmbito do posto de saúde. Sim, vou falar do posto de saúde. Eu estou falando até de plano de saúde. Agora, no posto, aí é que o problema se agrava mais. Por quê? Porque nós não temos estrutura nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, para acompanhar uma demanda que é alta. Sim. Não, vou te dar um exemplo. Meu filho tem 10 anos. Tem 10 anos que eu estou tentando um psiquiatra no posto de saúde do meu bairro para me dar um laudo atestando que o meu filho é autista.
E olha que eu tenho conhecimento, eu corro atrás, eu busco. E aquela mãe, aquele pai que não tem conhecimento nenhum e que vai ficar esperando a boa vontade de quando a médica quiser levar o caso dele para frente, marcar o psicólogo ou o psiquiatra. Belo Horizonte, a apresentadora do podcast, a Núbia, está dizendo o seguinte: eu não consegui, na rede pública de saúde, um laudo para o meu filho que ateste que ele tem o autismo. E o que ela está falando aqui é o eco, ela está traduzindo o que várias mães em Belo Horizonte estão falando, que não consegue um psiquiatra, não consegue um fono, um neuro, não consegue esses profissionais na rede de saúde para a garantia de um laudo, a garantia de um tratamento, de um acompanhamento. Então, os dois graves problemas, Núbia, que nós temos hoje em Belo Horizonte é, sem sombra de dúvida, mobilidade no tocante a transporte e saúde. Sim. Toda UPA que você vai é no mínimo 6 horas para um atendimento. É no mínimo 6 horas. É no mínimo 6 horas. Qualquer UPA que for. Qualquer UPA. E as unidades básicas de saúde, por mais que os trabalhadores lá queiram dispensar muita atenção e trabalho ético, sério, não tem estrutura, de maneira que não tem profissionais. Não tem profissionais. São postos que não tem ginecologista, tem postos que não tem psiquiatra, tem postos que não tem outras especialidades. E aí, quem sofre, de novo, é a população. Sim. Então, hoje a saúde em Belo Horizonte está um caos. É lastimável o que nós estamos presenciando na área da saúde em Belo Horizonte. E para quem tem filho com autismo, seja qual for o grau, seja qual for o nível, tem sofrido barbaridade. Primeiro que nós não temos uma legislação municipal, a gente está ainda com um grupo de estudo, Núbia. Estamos com um grupo de estudo, melhor dizendo, para que a gente escreva um texto com base nessa lei federal, para que a gente tenha algo mais palpável para cobrar do poder público a aplicação dessa lei em Belo Horizonte. Sim. Então, lá temos pais, mães, profissionais, terapeutas, médicos, advogados. Então, criamos um grupo de trabalho para discutir essa legislação federal numa regulamentação em Belo Horizonte. Porque são muitos pais que não sabem para onde ir e o que fazer. São muitos pais. Você deu exemplo aí do seu filho no tocante ao laudo, mas existem outros direitos e garantias que muitas das vezes, por mais que você tenha conhecimento, o poder público ainda insiste em negar esse direito para a criança que sofre com autismo, né, que é uma condição e que, Núbia, eu fiquei muito triste quando lá na audiência pública, uma profissional, uma terapeuta, eu dei a palavra para que ela falasse e ela disse, e eu não tinha conhecimento, de várias mães que infelizmente praticam autoextermínio de tanto sofrimento por causa dos filhos com autismo de nível 3 e tal, e por não ter assistência, por não ter ajuda de ninguém. Sim, eu vou ser muito sincero, por exemplo, quando eu tive meu filho, que é especial, na verdade, assim, a doença do meu filho não foi diagnosticada, porque assim, é uma doença muito rara, ainda tá em investigação, mas o autismo é um dos traços da doença. Assim, eu tive que aprender tudo sozinha, caminhar sozinha, entendeu? Eu não tive ninguém para me ensinar por qual caminho que eu tinha que percorrer, não. E assim, eu descobri que o meu filho era especial depois que ele nasceu, não foi nem durante a gestação. 4 meses depois que ele nasceu que eu descobri que o meu filho tinha algum problema. Aí até você começar a caminhar e até chegar onde eu cheguei, né, para saber mais ou menos o que o meu filho tinha, é uma trajetória gigantesca. Não é fácil você ir lá e correr atrás, e ir num médico e em outro, e às vezes assim, você tem que conciliar casa com trabalho, outros filhos, e aí você vê assim, tem hora que você bate em alguma porta e eles fecham aquela porta e você não consegue ter acesso. Para você fazer uma ressonância hoje, computadorizada, é uma luta. Muitas das vezes a criança ela não consegue ficar quieta dentro da máquina, tem que ser sedada. Aí o médico vai lá, te faz uma prescrição de uma tomografia. Sem sedação, não consegue fazer, você tem que voltar de novo. Isso tudo, fora assim, os benefícios, tudo muito burocrático.
Ô Núbia, você me permite usar o seu programa para poder chamar a atenção do prefeito? Não, eu vou chamar a atenção dele no bom sentido. Tá bom, vai lá. Prefeito, existe diversas instituições em Belo Horizonte. Eu vou citar algumas aqui. Existe o Manudal, o CDDAL, o Voa Azul e várias outras instituições que tratam de crianças e adolescentes, de pessoas com transtornos, com TEA, com TDAH, com TOD, síndrome de Down e tantos outros. O senhor poderia, prefeito, fazer um convênio com essas instituições, porque a estrutura do executivo não dá conta da demanda, não dá conta, não adianta. Porque se a prefeitura não fizer um convênio sério com essas instituições que já fazem um trabalho sem o convênio, já tem atendido, feito grandes trabalhos. Eu visitei recentemente agora essas instituições que eu citei aqui, que fazem excelentes trabalhos, mas não tem nenhum tipo de incentivo da prefeitura. Não tem nenhuma garantia do poder público. Pelo contrário, a prefeitura são burocracias, sabe? Empecilhos para que essas casas continuem, essas instituições continuem atendendo a população. Então é importante, prefeito, você e toda a sua equipe que estiver assistindo ou que tiver conhecimento depois da gravação aqui desse programa, faça convênios com as instituições que atendem as mães e os pais de filhos com autismo, com TDAH, com TOD, síndrome de Down ou qualquer outro transtorno. Porque só assim nós poderemos dar uma melhor qualidade de vida, não só para a criança, não só para a pessoa que está sendo tratada com as terapias, mas para as próprias famílias que estão desesperadas sem assistência nenhuma do poder público. Sim, isso aí é verdade, viu, Cleiton? Mas uma coisa eu te falo com você, quando eu deparo com uma mãe dessa, eu falo assim, cara, ela é eu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu estava assim, ó, sentada lá no Hospital da Baleia, no meio-fio, perguntando para mim por onde eu vou começar. E assim, é uma jornada e tanto. É muita experiência. E assim, em momento nenhum eu falei assim, cara, vai ser difícil. Eu só falei assim, eu vou dar conta. Graças a Deus, hein? Eu falei, eu vou dar conta, vou pegar, vou caminhar e vamos embora. E assim, o mais legal de tudo é você ver eles se superarem um pouquinho cada dia. Tem evoluído? Tem evoluído? Nossa, demais. O meu filho, ele não andava, ele não mexia o corpo. Até, eu acho que 3 anos de idade, ele nem andar, ele andava. Hoje ele anda, ele faz tudo sozinho. Ele é totalmente independente. Graças a Deus. Assim, interage bem com as pessoas. Tem as crises dele, mas nada que eu diga, assim, que é demais, não. Mas, assim, não é fácil. Eu passei por essa jornada e eu sei que não é fácil. Tem hora que, assim, pra você ter uma ideia, quando meu filho andou pela primeira vez, eu estava na rua da minha casa e eu vi o menino da minha madrinha andando e ele era bem pequenininho, ele não tinha nem 1 aninho de idade ainda. E eu falei assim, Deus, será que vai passar mais 1 ano e eu não vou ver meu filho andando e nem chamando mamãe? E aí eu entrei pra dentro e sentei e era assim, final de ano. E aí eu colocava o colchão no chão pra ele dormir, que eu tinha medo dele cair e machucar. E aí eu deitei com ele, fiquei brincando com ele, e aí começou a tocar aquela música na Rede Globo, hoje a festa é sua. E aí do nada, ele levantou, começou a balançar as mãozinhas, e aí ele caía, levantava, aí ele abaixou assim, me deu um beijo na testa, mamãe? E aquilo assim, eu levantei, peguei ele, saí correndo pra rua, comecei a gritar todo mundo, gente, o Álvaro andou. E aí foi aquela festa. Então assim, eu falo que eu recebi meu presente de Natal 2 vezes. Porque ele nasceu no dia 10 de novembro e ele andou em novembro, véspera de dezembro, né? Então assim, foi muito bacana. Eu recebi ele de presente e depois eu recebi o milagre dele de presente. E assim, foi maravilhoso. E aí eu falo, valeu
valeu a pena todo o esforço que foi feito, todas as vezes que eu tive que sacrificar uma coisa ali ou outra para conseguir levar ele na fisioterapia, conseguir levar ele para fazer um tratamento, ir lá no posto e brigar para que ele tivesse o tratamento adequado, porque por muitas vezes eu briguei feio, porque assim, eu falo que eu sou a revolta em pessoa. Se precisar brigar é comigo mesmo. E assim, hoje eu olho para ele e eu falo, gente, é outra criança, é outro nível. Ô Núbia, você estava falando e eu percebi nos seus olhos, você até se emocionando ao contar, né, esse testemunho. Sim. Lindo. Você está de parabéns, que Deus continue abençoando, né, você e a sua família. E o meu desejo é que todas as mães um dia também dê um testemunho de vitória, um testemunho de superação, de muita garra, de muita luta, de muita batalha, e que vejam a evolução. Sim. Dos seus filhos que têm qualquer tipo de transtorno. Verdade. Cleiton, então a gente vai ficar por aqui. Foi muito bacana ter a sua presença no podcast. Eu espero que você volte mais vezes no podcast. Se você quiser se despedir aí da galera, pode ficar à vontade. Ô Núbia, eu quero primeiro te agradecer pelo convite, te agradecer pela confiança, pela consideração, e a minha trajetória, ela leva o Cleiton Xavier a dizer para você e para os seus ouvintes, para aqueles que nos acompanham nesse momento, pelos os telespectadores que estão assistindo ao vivo no YouTube ou em qualquer rede social, que o que não falta e não vai faltar para o Cleiton Xavier é trabalho. Não faltará trabalho. Eu fui eleito em Belo Horizonte, eu consegui a consideração e a confiança de mais de 4.400 pessoas que disseram: Cleiton, estamos te dando aqui um cheque em branco para você nos representar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então eu jamais irei decepcionar aqueles que confiaram em mim o voto em 2020. Então vocês podem cobrar de mim e saibam de uma coisa: o Cleiton Xavier jamais vai se abster, nunca vai ficar em cima do muro e nunca será omisso em nenhuma política pública que possa melhorar a vida de qualquer cidadão na cidade de Belo Horizonte. Então, muito obrigado, nos acompanhe nas redes sociais. Se você tiver alguma demanda, se você quiser contar comigo dentro das bandeiras que a gente tem defendido contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, você que é pai, mãe, parente de crianças com transtornos, seja autismo, seja TDAH, seja TOD, seja síndrome de Down, nós temos um grupo de trabalho que está a cada dia crescendo, e a gente está produzindo um texto que em breve eu estarei apresentando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vou contar com o apoio dos meus colegas vereadores, mas de vocês também, para que na hora certa a gente possa aprovar esse texto em Belo Horizonte e melhorar a vida do Belo Horizontino. Então, que vocês tenham uma boa noite e que Deus abençoe a família de vocês de uma forma muito poderosa. Que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigada, Cleiton. Queria agradecer, gente, a presença do Cleiton hoje, né?